Quantos de vocês apanharam o boletim ao chegar à igreja? Levante a mão. E o restante do pessoal não apanhou o boletim? Quem não apanhou o boletim, fica em pé. Vamos lá. Vamos lá. Quem não apanhou o boletim, fica em pé. Não vai apanhar, não. Queridos diáconos e os que estiverem ainda na casa aí, vamos distribuir boletim para essa turma toda aí? Olha, lembra o seguinte: se você entrar por aquelas portas de trás, ou se você entrar por aquela porta lateral, claro que você não vai receber o boletim, porque as nossas introdutoras ficam nessas portas aqui da frente. Mas olha, enquanto eles recebem, não é? Enquanto a gente sempre fornece boletim para que nos tempos quentes vocês estejam se abanando, não é? Esse é o nosso ar-condicionado, tá bom? Então você pode usá-lo para se abanar, tá bom? Quero também dizer que nós refizemos o calendário desse mês, porque o outro ficou um pouco branquinho demais no meio, sem conseguir com nitidez ver as programações. Você pode apanhar também um calendário novo, tá bom? Vou pedir para as introdutoras hoje também colocar o calendário novo. Agora, você percebeu que ficou branco aí o teu calendário? Você acha que foi erro de impressão? O que vocês acham que aconteceu? Por que a capa do boletim sumiu? Então vou começar explicando para vocês. Porque dia desses, a igreja de Jesus também vai sumir. Eu vou repetir porque acho que os irmãos não entenderam. Olha, nós colocamos a capa branca no boletim para dizer o seguinte: dia desses a igreja de Jesus vai sumir, vai desaparecer. É isso. Eu sei que por mais anos que tenha se passado, temos nos esforçado para tornar esta verdade conhecida no coração de tantos. A verdade é que as pessoas vivem nos dias atuais como se Jesus jamais fosse voltar, e que as profecias bíblicas a respeito do seu retorno, do encontro de Jesus Cristo com a sua igreja nos ares, a realidade do tribunal de Cristo, a realidade do trono branco, a eternidade com Deus, o período de grande tribulação, as pessoas vivem hoje como se isto não fosse acontecer. E o que mais dói no meu coração é que, pelo estilo de vida do povo de Deus nos dias atuais, a impressão que eu tenho é que estamos vivendo sem ter consciência que no calendário do tempo de Deus, ele já está se encontrando com o nosso calendário. E Jesus Cristo em breve vai voltar. E um dia, a respeito desta igreja e de tantas outras, as pessoas dirão: desapareceram. Desapareceram. Porque a palavra de Deus diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Repentinamente. Os cristãos, os genuínos cristãos, realmente convertidos, salvos por Cristo Jesus, os quais se arrependeram dos seus pecados e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, instantaneamente serão arrebatados. E esse dia está chegando. Imagine se acontecesse agora, nesse instante. A minha Bíblia cairia no chão, o microfone também, e minhas roupas ficariam todas no chão. E a gente poderia dizer: em caso de arrebatamento, faça um bom uso de tudo que eu possuo, porque esse dia está chegando. Como disse anteriormente, não preciso mais olhar para o mundo e para as profecias que saltam aos nossos olhos. Eu já olho para a igreja de Jesus Cristo e tenho a certeza: Jesus está voltando. Estamos vendo uma igreja fraca, combalida, sem amor por missões, crentes que estão mais preocupados com a sua vida terrena do que a vida eterna com Cristo Jesus. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje simplesmente esse tema: desapareceu. Desapareceu. É o que as pessoas que ficarem aqui vão dizer a nosso respeito. Muitas pessoas que estão na nossa igreja, que ficarão, naquele dia do arrebatamento, virão a este lugar para sentir a presença de Deus, para apanhar as Bíblias e descobrir o que aconteceu com este povo.
mas eles serão completamente abandonados, porque nem o Espírito Santo de Deus, que hoje nos convence do pecado, da justiça e do juízo, estará sobre a terra, porque o Espírito Santo será levado junto com a igreja para os céus. E haverá grande tribulação como nunca houve sobre a face da terra. É isto que a palavra bíblica, a profecia bíblica nos diz. E por mais que o mundo moderno tente desenhar o arrebatamento e o apocalipse, querida igreja, é com outras cores que a mente humana não consegue imaginar, com o coração não se consegue sentir e com os lábios não se consegue descrever o que vai acontecer naqueles dias. Lá no Antigo Testamento, quando os profetas inspirados por Deus falavam do futuro, dizia assim: vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Você imagina os pais que por restrições pessoais não creem em Cristo Jesus, mas cujos filhos estão crescendo na igreja? Os filhos serão levados e os pais serão deixados. 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Imagine os pilotos de Boeing. Um será levado, outro será deixado. Você sabia que a aviação, desde a sua origem, reconhece esse fato e se prepara com a tripulação daquele modo por causa de um arrebatamento? Está escrito nos anais da história da aviação moderna. Há um perigo iminente, o arrebatamento. Mas, no entanto, hoje estamos vivendo nesta vida como se nada disso fosse acontecer, e o resultado vai ser desastroso. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui sentado nessas cadeiras e não estão? Estão dormindo em suas casas, estão dormindo o sono da indolência, na presunção de que o que eles estão arquitetando é realmente para eles mesmos, quando na verdade ninguém pode impedir o que Deus declarou na sua palavra. A profecia bíblica vai se cumprir, tão certo quanto o ar que nós respiramos nesta manhã. Por isso, querida igreja, antes de adentrarmos aos temas de Natal, ainda que tenhamos cantado uma doce canção de Natal, nós gostaríamos hoje pela manhã e à noite repartir com a igreja a preocupação de quem sabe esta igreja e a igreja de Cristo na face da terra estejam vivendo os últimos dias da sua história. E o único passaporte carimbado para alguém ser arrebatado e ser levado aos céus é uma genuína conversão pelo arrependimento dos seus pecados. E se você está aqui hoje ou nos assistindo pela internet e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não reconheceu que o que Cristo fez na cruz do Calvário é por amor de você, se você tem rejeitado a palavra do Deus vivo, se você simplesmente tem sido um amigo do Evangelho, tome cuidado, porque provavelmente você vai ficar. E esse vai ser um dia de grande desespero sobre a face da humanidade, como nunca se ouviu antes, porque Jesus Cristo não pisa nessa terra. Ele vai se encontrar com a sua gloriosa igreja nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. É o que nos diz as Escrituras Sagradas. E nessa figura maravilhosa, a igreja é considerada uma noiva, e Cristo é o noivo que vem para o casamento. Eu me lembro muitos anos atrás que eu coloquei no boletim de uma das igrejas que eu pastorei, dizendo assim: vamos falar hoje sobre o casamento de Jesus. Eu me lembro de um diácono, disse: pastor, o que é isso aqui? Jesus vai casar? Falei: vai. E ele falou assim: pastor, está todo mundo confuso lá. Não, fica tranquilo, que nós vamos falar do casamento de Jesus. E quando foi à noite, todo mundo pôde compreender que o noivo vem para buscar a sua noiva.
Mas qual que é o problema da noiva hoje? Como tenho ensinado aqui todos esses anos, o que você acha de uma donzela, de uma jovem, que no sábado e domingo está de amores com um namorado? Está naquele namoro gostoso. Mas que durante a segunda-feira flerta com outros. Na terça-feira sonha com outros. E sucessivamente vive desse modo. Você recomendaria essa noiva para se casar com seu filho? Provavelmente não, não é? A reputação é duvidosa. Mas deixe-me dizer uma coisa. Na vida de muitos cristãos hoje, a vida deles, a reputação deles é duvidosa. E não sei se esse é o seu caso. Mas se esse é seu caso, meu irmão, minha irmã, assuma uma posição. Porque a palavra de Deus diz que ficarão de fora aqueles que rejeitaram, aqueles que amaram mais o pecado do que amaram a Deus. Por isso, a palavra desta manhã é um alerta à igreja de Cristo Jesus. Porque eu tenho que admitir, como pastor, nunca tivemos uma igreja tão vigorosa como nos nossos dias. Nunca em toda a história do cristianismo tivemos uma igreja com melhor conteúdo representado na vida dos membros da igreja, gente estudada, gente preparada, universitários, gente que tem preparo intelectual. Nunca na história da humanidade a igreja esteve tão preparada como nos dias atuais. Nunca vimos uma igreja tão rica, apesar de toda a pobreza do mundo, uma igreja tão rica como temos nos dias atuais. Porque crente em Cristo Jesus trabalha, não tem braço curto, luta cada dia pela sua vida, sustenta a sua família com dignidade e, acima de tudo, tem recursos para abençoar a vida de outros. Nunca na história da humanidade tivemos uma igreja tão bem preparada. No entanto, hoje esta igreja, muitos dos cristãos do mundo não creem mais nas profecias bíblicas. Não creem no inferno, não creem no diabo. E hoje em dia se discute tudo a respeito da severidade de Deus, porque todo mundo fica com a face amorosa de Deus. Mas, querida igreja, a face de Deus é sim amorosa, mas é justa e fiel. O que Ele disse na sua palavra nós temos que cumprir. A palavra dele é ordem para nós. Por isso, veja muito bem a maneira que você está vivendo. Não viva como os nécios, que não têm conceitos bíblicos no seu coração. Você precisa viver como um filho de Deus e uma filha do Deus Altíssimo, aguardando eminentemente a volta premente de Cristo Jesus a este mundo, porque esse dia está chegando. Eu quero dizer que esse conhecimento, o seu professor na universidade jamais vai falar a respeito. O seu conselheiro jamais vai dizer isto. Nenhuma das profissões que existem no mundo vai ter o zelo de dizer que Jesus Cristo está voltando. Mas a igreja de Cristo é um sinal profético para dizer: as profecias estão se cumprindo, o fim de todas as coisas está próximo. A arca vai se fechar. E o zelo do Senhor vai fazer isto. E é por isso que eu e você temos que ter uma vida pura e correta. Os vestidos da noiva de Jesus têm que estar branco. E é por isso que eu me emociono cada vez que vou celebrar um casamento. Quando eu vejo a noiva entrando. E no ano passado uma noiva entrou, colocaram até gelo seco. Foi aquela fumaça branca, trombeta tocando. É para deixar qualquer um arrepiado. Aquela noiva, no seu cerimonial, ela colocou até trombeta. E quando ela chegou na frente, eu disse:
Você, menina, representa hoje para nós a igreja de Jesus. E você, rapaz, você representa o noivo que vai chegar. Paulo diz que um casamento celebrado na terra é uma revelação mística daquilo que um dia vai acontecer. E a gente então disse, olha, vocês são bons representantes disso, mas a noiva tem que ser pura. E é por isso que uma igreja como a nossa diz que sexo só depois do casamento. Se lembra da história? Quem ama espera. Pois é, você que está noivo e namora, juízo. Moça, você que é moça, carregue sempre a foto do pastor no bolso. Na hora que aquele moço assanhado começa a te agarrar de um lado para o outro, mostra a fotografia do pastor. Aí você exorciza. Aí para tudo, irmão. Para tudo, todo assanhamento. E você diz para o teu noivo, quem ama espera. Eu vou ser tua para sempre depois do nosso casamento. Porque eu quero entrar por aquele corredor da igreja representando a noiva de Cristo Jesus. Pura, santa, preparada para se encontrar com o noivo. Essa é a figura bíblica. Essa é a figura bíblica. Agora, no entanto, o que acontece conosco, estamos vivendo como se aqui fosse o final de todas as coisas. Quantas vezes eu vejo pessoas correndo de um lado para o outro, tentando ganhar o pão de cada dia, e não tem nada de errado em ganhar o pão de cada dia, mas faz do seu trabalho a sua bandeira. Eu vou vencer, custe o que custar. Eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, custe o que custar. Agora comece pela base. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já está vivendo uma vida de comunhão com Cristo? Tome cuidado, porque o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tão certo como estamos aqui, igreja, lembre-se disto: céu e inferno existem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Ele nunca quis que qualquer um dos seres humanos fosse para lá. Mas infelizmente, com as suas próprias pernas, com as suas próprias convicções, os homens estão se arrastando para o inferno. O que muda a rota é uma conversão genuína. Por isso, eu quero fazer um apelo nesta manhã. Se você não tem certeza da vida eterna com Cristo Jesus, eu quero te desafiar a você desfrutar desse sentimento, porque Cristo está voltando. O Senhor Jesus disse que haveria nos últimos tempos guerras e rumores de guerras. Doenças se multiplicariam sobre toda a humanidade sem explicação. Os dias seriam abreviados. Já é Natal de novo, igreja. Os dias seriam abreviados. A palavra de Deus diz que a natureza, ela vai gemer pela expectação dos dias. Essa semana eu passei perto do rio próximo nosso aqui, o Tamanduateí. Parei, desci, fui lá dar uma olhada naquele rio. O rio vai andando assim, gemendo, por toda a agressão que ele sofreu ao longo desses anos. Os pequenos pássaros, os animais, todos eles sofrendo com os dias atuais. A Bíblia diz que os próprios animais, a natureza vai gemer pela expectação dos dias. Os chilenos estão lá preocupados na Patagônia chilena pelo deslocamento daquele iceberg retangular gigantesco que se desprendeu das geleiras. Tudo isso são sinais marcantes que Cristo Jesus está voltando, mas parece que a gente não atenta para isto. A Bíblia diz que estará numa família, a família reunida, o pai vai estar contra o filho contra o pai. Haverá destruição da família em grandes proporções. Quando esta humanidade está discutindo toda a história de gênero, fazendo arte, irmãos, para que crianças pequenas toquem homens nus,
O fim já está próximo. Isso não é arte. Isso é loucura. Isso é se levantar contra o Deus Altíssimo. Porque arte tem outro nome. Nesse tempo, discutir se existe um terceiro sexo. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que macho e fêmea Deus os criou, ponto final. O que passa disso é comportamento humano, é depravação humana. Mas, no entanto, a geração dos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens estão sendo criados numa cultura para dizer que Deus é amor e Ele aceita tudo. Não, a palavra de Deus diz que os homicidas, os feiticeiros, os afeminados ficarão do lado de fora. Essa é a verdade. Agora estão também tentando colocar uma coleira em cada pastor, porque não pode pregar mais o que tinha que pregar. Só tem que pregar o que o povo quer ouvir. Vitória, alegria, gozo, regozijo, sucesso. Não, a gente tem que pregar sobre pecado também. Porque nas entrelinhas da vida, nós temos uma geração de jovens e homens que são apegados ao homossexualismo. Nós temos uma geração que estão apegados a toda a pornografia. Talvez você seja uma mulher elegante e seu marido e seus filhos estão viciados em pornografia. Essa é a realidade dos dias atuais. E nós não podemos negar isso tudo. E precisamos chamar a atenção da igreja, porque o fim de todas as coisas está mais próximo do que a gente imagina. E reafirmo, eu creio que a geração dos meus netos é a última geração sobre a face da terra. É a última. Porque tudo está tão sujo, tão depravado, que fica bem nítido para o meu coração, como pregador de anos, que o fim está próximo. Por favor, eu não vou usar o texto bíblico como um pretexto, porque o texto é muito conhecido de vocês. Mas essa semana eu estava olhando para trás e olhando para o primeiro sermão que eu preguei, me lembrando com emoção para as nossas reuniões de oração, para as nossas vigílias de oração, me lembrando daquele povo que colocava um alto-falante em cima do fusquinha e antes de começar o culto da noite ia pregar o evangelho nas praças e nas estações do trem. Eu sei de onde eu saí. Eu sei como foi difícil aqueles primeiros dias se dizer que eu era uma pessoa agora convertida, um evangélico e um crente, um Bíblia. Como era difícil. Mas hoje, a gente vê cada artista com estilo de vida duvidoso e dizendo, eu sou um cristão. E é por isso que precisa haver juízo de Deus sobre a face da terra. E o juízo de Deus virá, tão certo como estamos aqui. E cada um de nós, no nosso coração, deve examinar o seu próprio coração e ver como que anda o seu relacionamento com Deus. Porque eu não posso fazer isso por você. Nenhum líder desta igreja pode fazer isto por você. Seu pai e sua mãe não podem fazer isto por você. Ninguém pode fazer isto por você. É só você e Deus. E você tem que examinar o seu coração sinceramente e descobrir se você se converteu de verdade. Se você é uma pessoa transformada. Se você de fato se arrependeu dos seus pecados. Porque sem arrependimento de pecados não há salvação. Se você declarou com seus lábios que Jesus é o Senhor. Se você tem certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Isto são valores que têm que estar impregnados no nosso coração e na nossa alma. Imagine um dia como este. Fique imaginando se alguém pudesse dar um papel para os anjos dos céus ler o relatório de 15 dias atrás. Fulano condenado na Lava Jato. Crente.
Auxiliar dele na Câmara dos Deputados, crente, também preso. Governador de estado, sua esposa, preso, mas crente. E diz que vai fazer culto dentro da cadeia. Agora se descobre que quem ajudou a contar o dinheiro de 51 milhões guardado num apartamento, crente. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com o povo de Deus. Eu acho sim que o mundo nos seduziu, o mundo nos enganou. Nós estamos nesse mundo para influenciar o mundo e temos sido influenciados por ele. Tome cuidado, porque muitas vezes você, para ser aceito pelos homens, ter dinheiro, posses e tudo que você mais almeja, você tem que negociar na bacia das almas a tua vida eterna. Tome cuidado, porque o alerta de Deus é este: Jesus Cristo está voltando. E um dia desses vão dizer a nosso respeito: desapareceram. 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 Eu me lembro de uma igreja do Novo Testamento chamado Tessalônica, ou na região de Tessalônica. Paulo teve que escrever uma segunda carta, porque quando ele disse que Jesus ia voltar, os crentes estavam tão resolutos da volta de Jesus Cristo, que sem prescrutar tempo ou estações, venderam tudo que eles possuíram, entregaram para os pobres e foram para a porta do local de reunião para aguardar a volta de Jesus. O apóstolo Paulo teve que escrever uma segunda carta para consertar o negócio. Tamanho era o sentimento de que as profecias bíblicas iam se esgotar e se cumprir naqueles dias. Naturalmente, as profecias bíblicas, elas se alongaram para nós que somos chamados à igreja de Cristo Jesus. Agora, não julgue as profecias como tardias, porque elas estão mais em dias do que o jornal que vai sair amanhã, segunda-feira. É profecia bíblica, eterna, isso nunca vai mudar. Nessa semana, na quarta-feira, falamos a respeito, respondendo perguntas e respostas, falamos a respeito da vida eterna. E vários irmãos baixaram aquele quadro cronológico do Apocalipse que a gente tem no nosso site, que é o recordista de downloads no nosso site. Foi tão bonito ontem, na hora da saída do chá das mulheres, um dos nossos pré-adolescentes dizendo, pegava assim um papel e dizia: é assim ou assim, pastor? Eu falei: assim, assim. Ele disse: pastor, o que significa isso? O que significa aquilo? E os olhos dele brilhavam. Eu disse: olha, eu vou explicar rapidamente para você, mas quem sabe um dia a gente possa conversar mais longamente a respeito disso. Ele estava com seus olhos fascinados a respeito da volta do Senhor Jesus. Eu disse: olha, não adianta compreender o quadro cronológico do Apocalipse. Eu quero saber se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você se arrependeu na tua alma dos seus pecados e tomou essa decisão ao lado de Jesus. Ele disse assim: nunca, pastor. Então vamos fazer isso agora. Oramos juntos, nos ajoelhamos. Ele confessou com seus lábios, pediu remissão dos seus pecados. E quando ele abriu os olhos, disse para mim: pastor, nós vamos juntos para o céu. Eu falei assim: vamos. Fique tranquilo a respeito dos acontecimentos. O Senhor dará ordem a nosso respeito, porque Ele é Deus bondoso, é Deus zeloso. E o zelo do Senhor e a sua palavra fará cada uma destas coisas. Por isso, quero ler com vocês o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos famosos de 13 a 18. Vamos ler o texto bíblico na versão que nós temos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram
em Cristo Jesus, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Tem gente, irmãos, que diz assim: eu não consigo entender crente. Eles falam isso no cemitério de Vila Alpina. Quando alguém morre, eles cantam. Não, nós estamos tristes. Nós temos lágrima no nosso coração. Mas nós temos esperança, porque nós não somos como os demais, ignorantes a respeito da vida eterna por Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, palavra forte, hein? Mediante Jesus e com ele, Jesus, aqueles que nele dormiram. Ou seja, os que morreram em Cristo Jesus, como a gente vai aprender agora, ressuscitarão o quê? Primeiro ou segundo? Primeiro. Então vamos lá. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, não é a palavra de Paulo, não é a palavra do pastor Wagner, não é a palavra de um professor. Dizemos pela palavra do Senhor nosso Deus, que nós, ó você ali, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha o privilégio de quem morreu em Cristo Jesus. Você já tem pessoas fiéis a Deus que já tombaram no campo de batalha, que você os conheceu? Quantos de vocês têm pelo menos um exemplo de alguém fiel que tombou no campo de batalha? A maioria de nós. Nós não precederemos se na ocasião da volta de Jesus Cristo, no arrebatamento, nós estivermos vivos. Eles vão ressuscitar primeiro. Agora não é nada de milhares de anos, viu, irmãos? É tudo instantâneo. Aliás, tudo com Cristo é instantâneo. Mas eles estão primeiro, sabe por quê? Porque eles combateram um bom combate. Combateram um bom combate. Terminaram a sua carreira na terra e guardaram a fé. Eles não negaram a sua fé. É por isso que Deus vai dar a primazia a estes. E aí é claro, vamos em frente, né? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, vai ter voz, irmãos. O ressoar da trombeta de Deus. Um dia a gente volta para estudar isso tudo aí. O próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos em frente. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ou seja, isso é arrebatamento, irmãos. Essa não é a segunda vinda de Jesus. Aqui não tem aquela palavra, e todo olho o verá. Não é agora não, aguenta a mão aí, você está apressado. É um pouquinho para frente. Nós nos encontraremos num lugar celeste, chamado nuvem, para dizer que é realmente um espaço sideral, onde nós nos encontraremos com Jesus. E é por isso que as roupas vão ficar. Esse corpo vai desaparecer. Vai desaparecer. Porque nós teremos um corpo de glória e a mente de Cristo para podermos estar lá. E o que garante essa transformação corpórea? É a tua conversão. Por isso, quando a gente celebra a ceia aqui e o pastor diz assim: volte ao passado e agradeça a Deus por aquela igreja, por aquele pastor, por aquele programa de rádio, etc, etc. Eu sei que muitas pessoas não compreendem porque o pastor faz essa viagem. Mas como eu não nasci na igreja, não tive esse privilégio, eu sei o que isto significa. Porque por anos da minha vida, eu servi deuses e demônios. Eu poderia fazer um filme, Deuses e Demônio. Eu sei o que é isso. E é por isso que eu tenho que sempre agradecer a Deus por aquela igreja onde eu me converti, por aquela santa pregação, por aquele texto bíblico estampado nas Escrituras Sagradas no dia que eu criei, eu me entreguei a Jesus Cristo, porque isso é que faz toda a diferença eterna, porque é isso que vai fazer a diferença para esse encontro nos ares com o Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor.
Por isso, valorize aquele dia da tua conversão. Quando você se arrependeu dos pecados, você disse não para você mesmo, para você mesma. E você se voltou para Deus e disse: a vida que eu vou viver a partir de agora, eu vou viver na presença de Jesus Cristo. Isto é conversão genuína. E é isso que nos garante a vida eterna. Porque naquele momento, o Deus que conhece o seu coração, Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. E desse lugar, nem demônios, nem potestades podem apagar teu nome dali. Foi escrito com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E o texto segue. Vamos lá? Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E eu diria o seguinte: Paulo, nós não só vamos nos consolar uns aos outros, dando esperança ao coração, mas vamos desafiar alguns que talvez não tenham ainda certeza da vida eterna para tomar uma posição agora. Porque o dia e a hora, eu não sei, ninguém sabe, só o Pai sabe. Mas Jesus Cristo disse que da mesma forma que nós reconhecemos as estações dos anos, nós também vamos reconhecer de maneira unânime que Jesus Cristo está voltando. E eu acho que o tempo está se aproximando, igreja. E a hora é esta. Muitas pessoas me perguntam assim: pastor, por que Deus vai fazer isto? É contrária à natureza de Deus, afinal Ele é amor, estabelecer parâmetros tão rígidos para o seu povo. Vai ser assim porque Deus é santo, igreja. E aqueles que se aproximam de Deus têm que buscar uma vida de pureza e santidade. E o tempo é esse. Precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenhamos parte na vida eterna. Há muita gente hoje brincando de vida cristã. Se eu for imaginar a quantidade de pessoas que vêm à igreja porque são obrigados pelos seus pais a virem à igreja, porque já dizem da sua tenridade: olha, o dia que eu tiver 18 anos não volto mais à igreja. Que triste. Conheceram a verdade e deram costas à verdade. Infelizmente, no dia do trono branco, ouvirão a voz daquele que julga dizendo, e me permita dizer, Jesus vai dizer isto com lágrima nos olhos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. O Deus onisciente vai preferir dizer que as convicções humanas, os trapos da convicção humana, não são reconhecidos pelo Deus eterno. No entanto, aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, eles receberão da parte de Deus: vinde benditos de meu Pai. Possuí o reino que é preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Tempo de juízo vai acontecer sobre a face da terra. Tempo de juízo está chegando. E eu pergunto para mim mesmo: que tipo de pessoa eu tenho que ser nesse tempo? Que estilo de vida eu devo viver nesse tempo? Como eu professo a minha fé? Como eu vivo esse evangelho? Como eu vivo o meu compromisso de leitura da palavra de Deus, oração, testemunho fiel, amor por missões, amor pelas pessoas que sofrem? Eu fico pensando nisso, porque muitos de nós estamos construindo na face da terra o nosso reino. Mas eu quero dizer que o reino de Deus já está estabelecido e o tempo vai chegar. O apóstolo Paulo em Coríntios diz que um dia até nós, no tribunal de Cristo, seremos agalardoados pelos frutos da nossa vida, por aquilo que fizemos sobre a face da terra, porque Deus é justo. E aquele que colocou orgulho, vaidade na sua construção,
diz o apóstolo Paulo, colocou palha. Aquele que colocou amor e devoção, compromisso com Deus, esse está acrescentando na construção básica, ouro, prata e outros metais fortes, que um dia será provado pelo fogo, e a palha vai derreter, a palha vai desaparecer. Porque pelos frutos vos conhecereis. E um fruto de um cristão é fruto de bênçãos para ele, para a sua descendência e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Querida igreja, não nos enganemos, porque igreja não é entretenimento, igreja é compromisso com Deus. E se você tem falhado no seu compromisso com Deus, tome cuidado, porque isto é um pequeno sinal da fragilidade da tua espiritualidade. E querida igreja, cada vez que a gente recebe as informações do mundo, a maneira com que o jogo mundial está sendo julgado, os movimentos políticos, toda a influência do Illuminatis no mundo inteiro, o que os satanistas estão fazendo hoje com as igrejas de Cristo Jesus, a gente já tem a certeza que Jesus Cristo está voltando. Essa é a certeza. Eu não sei qual estilo de vida que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, mas eu gostaria que você começasse hoje pensando nos seus pecados, nas suas fraquezas, e que você fizesse um acerto com Deus Altíssimo. Não comece com os seus pontos fortes, comece com os seus pontos fracos, porque provavelmente ali é onde Deus esteja mais falando com você, e você teimosamente por anos está rejeitando, porque o seu coração é duro, ainda que você se considere um cristão genuíno. Tome cuidado, tome cuidado, não negocie com os pecadores. Temos que ter postura de cristão nesse tempo. Nós somos um povo correto, que lutamos pelas coisas corretas, não amamos maracutaia e coisa errada, não negamos, não sonegamos, somos pessoas de bem sobre a face da terra. Mas infelizmente hoje, todo cristão brasileiro quer levar vantagem. E por conta do dinheiro, do status pessoal, faz qualquer coisa para ter esse benefício. Cuidado, cuidado, sua vida está em risco. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo. Talvez alguém diga, pastor, como que você sente, na sua opinião pessoal, que todas as coisas e o fim de todas as coisas estão próximos? E aí a gente volta àquilo que nós temos insistido nesse ano e meio com vocês. Igreja virou negócio, virou franquia. Os homens têm usado o púlpito, mas eles não têm vida cristã. Óbvio que ninguém é perfeito, irmãos. Mas os homens estão ocupando o púlpito. Hoje o púlpito evangélico no Brasil está no 2º, 3º casamento, e tudo isso normal. Pastores que amargam nos seus lábios a destruição da sua família, em nome do status, e sublima tudo isso em nome do crescimento e do poder social. Deus não está nessas coisas. Deus está com os Joaquins na Angola, ganhando 1 quilo de alimento e repartindo 100 gramas para todos os seus vizinhos. Ele não está com foco
no púlpito das igrejas iluminadas. E que hoje, por causa daquelas câmerazinhas de internet, a gente tem que ter pano de fundo escuro, tem que ter um monte de coisa. Mas você que me assiste pela internet, eu quero dizer o seguinte: não se esqueça, se você está se escondendo em casa, vivendo uma vida dissoluta, Deus é juiz. Tome cuidado. Essa igreja não vai mandar ceia pelo correio, não. Ceia é celebrada aqui. Venha hoje à noite, se arrependa do teu estilo de vida e se acerte com Deus. Estamos correndo em todas as redes sociais, não tenho nenhum problema com isso. Mas jamais vamos negociar aquilo que temos como supremo na nossa vida. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é maior do que nós, ela é maior do que eu, é maior do que qualquer líder desta igreja. A palavra de Deus é a verdade, ponto final. Nessa semana fui procurado para negociar a espiritualidade de alguém. Jamais vou negar a palavra de Deus, em nome de qualquer coisa. Estou fora. Tem benefícios, eu já ganhei todo o benefício, meu nome está escrito no livro da vida, ponto. Vou para o céu, tchau. É isso. Mas se a sedução bate à porta do meu coração, na porta do meu gabinete bate também no seu. E se vierem os pecadores a ti com blandiças, com sedução, diga não. O não é divino. Não, eu não faço. Eu não faço isso, porque eu sou um cristão verdadeiro. E mais importa para mim agradar a Deus do que agradar os homens. É decisão tomada na minha vida. Prefiro viver lutas na minha vida de todas as ordens do que desagradar o meu Deus. É deste ponto de vista apaixonado é que nós temos que viver e pregar este evangelho. Mas hoje, a igreja, ela quer outro tipo de pregação. E é interessante que quando a gente termina um culto como esse, todo mundo se descreve e diz assim: ô pastor, obrigado por hoje, né? O pastor bateu muito na gente. Bate não, irmãos, eu não sou lutador de boxe, mano. Mas é a palavra de Deus que tem que falar ao seu coração. Porque eu quero continuar vivendo na igreja de Cristo Jesus e apaixonado por ela, até que Jesus Cristo volte. Vou fazer de tudo possível para que o reino de Deus se espalhe sobre a face da terra. Pensaremos em maneiras incríveis de continuar pregando este evangelho. Agora, você que precisa responder a pergunta: se você fica num culto como este, olhando para o relógio e vendo a hora de terminar esse culto, se você fica dentro desse culto, acessando tuas redes sociais para ver se está tudo bem, alguma coisa está errada com você. Deus te diz nesta manhã claramente: filho, você parece que está na casa do Pai, mas você não chegou. Você parece estar na casa do Pai, mas você não tem dado atenção ao Deus eterno. Você está aqui, mas o seu coração está longe de mim. Faça um acerto com Deus. Deus te ama. Mas nunca se esqueça, a face gentil de Deus é a face zelosa de Deus também. E eu sou pastor há muitos anos, eu acho que a parte que o pessoal mais gosta, obrigado, Diego, a parte que o pessoal mais gosta é quando nós pastores servimos, não é? Porque é o que o pessoal mais me fala, né? Pastor, você apresentou meu filho. Pastor, que legal, você fez meu casamento. Ontem mesmo eu descobri que eu estou ficando velho. Triste constatação. Alguém disse assim para mim: pastor, o
O senhor foi o pastor da minha conversão, do meu casamento, da apresentação dos meus filhos, e você casou 2 das minhas filhas. Tem um filho para casar ainda. O tempo vai passando. São anos vividos. Eu sei que essa é a face que todo mundo mais gosta. Hoje em dia, a maior parte dos pastores de igreja grande sai pela porta do fundo e nem cumprimenta os seus membros. Irmãos, eu saio pela porta do fundo só para tomar uma aguinha ali, colocar uma bala na boca para a gente não ter mau hálito. Estou contando todo segredo, viu, irmãos? E aí eu vou ali pro corredor para abraçar vocês, porque eu não sou melhor do que vocês. Eu também tenho sobre minha cabeça o sumo pastor Jesus Cristo. Eu sou ovelha como vocês, só que entre as ovelhas Deus me separou para ser pastor. Mas quando o culto termina, eu sou ovelha igual você. Não vou me esconder como fazem os pastores. Fui pregar dias atrás numa igreja, 28 pastores estavam tudo no palco, todo mundo saiu. E aí eu já ia indo para frente, e eles saíram tudo pelo fundo. Eu falei para o líder da igreja: e para onde nós vamos? Ele falou: vamos que tem um jantar bom para nós aqui. Eu falei: e a igreja? E crente dá muito trabalho, pede para a gente orar, interceder. Irmãos, foi a primeira vez que eu fui para a comida com todos os talheres e eu nem conseguia comer. Olhei pela janela, o povo estava lá no fundo da igreja comendo cachorro quente. Ah, irmãos, como eu queria comer aquele cachorro quente, porque havia mais lucidez lá embaixo do que naquela sala requintada. Mas eu sei que você gosta do pastor quando te serve. Mas ninguém gosta do pastor como um profeta, né? Como sacerdote. Bem-vindo, pastor. Fala mais. Mas como profeta, ninguém quer. Por isso que pastores profetas está em desuso. O negócio agora é coaching, neurolinguística. Ai, que sucesso. Eu vou lá, eu me sinto tão bem. Aprendi a rejeitar o meu passado e agora eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida. Eu fico imaginando o Espírito Santo dentro do cara. Diz assim: eu te convenci do pecado, da justiça e do juízo. Você precisou de coach para melhorar? Então você está mal mesmo, viu, meu filho? Porque aquele que habita em você provavelmente é menor do que o teu professor de coaching. Com todo o respeito que a gente tem em coaching, e nós temos aqui 2 coachings de Deus, viu? O Emílio e a Roberta são de Deus. Mas eu estou dizendo para eles que no que diz respeito à vida espiritual, nós precisamos de sacerdotes e profetas. E hoje eu quis ser profeta para te dizer: cuide da sua vida espiritual, porque o fim de todas as coisas está próximo. Você não vai ficar nesse mundo para sempre. Jesus está voltando. E com essa urgência, eu quero te convidar hoje para celebrarmos da ceia. Mas eu quero que você venha preparado, porque hoje nós vamos falar da última ceia. Supondo que a ceia de hoje à noite fosse a última das nossas vidas, o que é que você faria entre agora, exatamente meio-dia em ponto, até às 18 horas, se eu dissesse: olha, hoje é a última ceia? Quais eram os acertos que você vai fazer na sua vida? Para quem que você vai ligar para dizer: me perdoa, eu te magoei, eu te feri? Porque a maioria das pessoas que ferem nunca voltam atrás para pedir desculpa. Sempre tem um motivo para dizer porque errou. Para quem você restituiria nessa tarde? Com quem que você ligaria agora para dizer: Deus falou no meu coração, meu parente, meu amigo, meu colega de trabalho, meu colega de turma da faculdade, eu quero te pedir perdão nesse instante. Porque é disto que é feito
quando podemos imaginar que a última ceia de dezembro possa ser a última ceia das nossas vidas. Por favor, meu irmão, minha irmã, pense nessas coisas. Porque Tessalonicenses não é um livro ao acaso. A volta de Jesus não é dos futuristas. Está na Bíblia. E a Bíblia vai se cumprir. E eu quero passar a vida eterna com vocês. Quando a gente vai ganhando idade como acontece uma coisa bem legal. Deixa eu falar como pastor e até de exemplo para os colegas meus pastores que dividem a luta desse ministério comigo. Quando eu comecei minha carreira, era bem nítido para mim, como disse dias atrás um colega para mim, que hoje é presidente da Convenção Batista. Pastor Silvado disse assim: Wagner, no começo da nossa caminhada, nós temos toda a energia do mundo e não temos oportunidades. Quando a gente envelhece, a gente tem todas as oportunidades do mundo, só que a gente já não tem a mesma energia. A gente não consegue dizer sim para todos os compromissos. É verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: eu vou passar a eternidade com muitos irmãos de muitas igrejas, mas eu vou passar a eternidade com o meu povo de boas novas. E repito para vocês, de coração e de alma, Deus sabe do que eu estou dizendo. Se eu colocasse do lado uma da outra cada igreja que existe na face da terra, eu escolheria a igreja Boas Novas de novo. Eu escolheria vocês. Porque aqui nesse lugar, nesses últimos 23 anos, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida e da minha existência. Quantos sonhos Deus tem realizado através desta igreja. Quantas milhares de pessoas nós temos abençoado através desse ministério. E cada um vê um evento de cada forma, né? Ontem, depois que aquelas mulheres lindas saíram por essas portas, 500 mulheres, e começou a se arrumar tudo isso aqui para que as cadeiras estivessem todas no lugar. Eu fiquei lá da porta olhando e dizendo assim: que instituição na face da terra consegue tornar uma igreja em restaurante e um restaurante em igreja num prazo de 2 horas? Só a igreja de Jesus. Depois, irmãos, eu vi as mulheres lavando louça, mas com uma alegria, irmãos. Eu fui até lá perguntar, perto das pias que a gente tem lá no fundo, se elas lavam louça com essa alegria em casa. Essas eram: não, pastor. Mas na igreja de Jesus é diferente, pastor. É diferente de tudo isto. Eu amo a igreja de Cristo Jesus. Eu não queria que ninguém se perdesse. Eu queria que todos os meus irmãos fossem comigo para os céus. Só que eu não sou juiz e árbitro do coração e da alma. Por isso você tem que fazer a sua conta com Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Já entregou a tua vida a Jesus? Você é uma nova criatura? Você está procurando agradar a Deus? Eu sei que não há perfeição em você, nem em mim, nem em ninguém. Mas façamos uma coisa. Vamos dizer como o apóstolo Pedro: vamos apressar a volta de Jesus Cristo. Sabe como que a gente apressa? Vivendo a vida cristã bonita. Faça a tua parte, eu faço a minha. Eu já estou apressando a volta de Jesus. Vou pregar o evangelho, vou falar de Cristo, vou orar pelas nações, vou abençoar o mundo em que eu estou vivendo. Pronto, Jesus já está voltando mais rápido. Mas a cada ceia eu vou examinar o meu coração e ver se tem alguma coisa errada comigo, algum pecado que já virou circular na minha vida. Sou rescindente nele, estou sempre rescindindo nele. Isso a Bíblia chama de concupiscência. Eu tenho que lidar com a concupiscência, porque o pecado está me dominando e eu não posso me deixar dominar, porque eu tenho o Espírito Santo da promessa. Não há apelos nesta manhã.
Só um boletim com a impressão em branco na frente. E uma mensagem que diz: desapareceu. Porque um dia essa igreja não vai estar mais aqui. Ela vai ser levada. E aí vamos escrever: em caso de arrebatamento, faça bom uso dessa estrutura. Nós não vamos precisar mais de pregadores, de bíblias, de púlpitos. Tudo isso já é passado. Nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E naquele dia, eu já disse para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor diz na palavra do Senhor que nós vamos ser coroados. Nada disso, Senhor. Não quero nem colocar a coroa na minha cabeça. Primeiro, porque não tenho cabelo, a coroa vai cair. Mas meus filhos dizem assim: pai, você vai ter o corpo da juventude, você vai ter cabelo. Eu vou ficar bonitão de novo. Mas já disse para Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor quiser me dar uma coroa, se o Senhor quiser me coroar, eu vou ter grandes dificuldades naquele momento, porque eu não sou digno disso. Digno é o Senhor. Esse é o ponto da Bíblia que mais preocupa meu coração. Porque com o meu sangue italiano, irmãos, eu já vou querer arrancar a coroa e dizer assim: Senhor Jesus, a coroa é tua, a coroa não é minha. Mas a gente lê aquele texto e diz que cada um de nós vamos pegar a nossa coroa e colocar aos pés do Cordeiro de Deus. Aí essa parte eu gosto. A primeira parte eu não acho justa. Eu sei que Ele me fez justo. Eu sei que Ele morreu por mim. Mas é Ele que merece a coroa. Porque um dia esse Cristo me viu nas dúvidas da minha vida, com todos os livros de teorias astronômicas. Ele me viu abraçado com demônios, com devoção a imagens, e Ele me resgatou e me deu vida e vida em abundância. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós nada somos. Somos pequenos demais. E com a presunção de sermos alguma coisa na face da terra. Que Deus nos perdoe, irmãos. Nada somos, nada somos. Cristo é tudo em nós. Por isso, eu quero orar esta oração com vocês nesta manhã. Amado Jesus, o que dizer a teu respeito? Ó Filho do Deus Altíssimo, Cordeiro de Deus, a porta, o caminho, o príncipe da paz, a verdade, a vida. Tudo que temos, Senhor Jesus, tudo que somos é para o louvor da tua glória. Nada é nosso. Tudo é teu, Senhor. Nós mesmos fomos feitos para a tua glória. Senhor Jesus, obrigado por nos amar quando nada era belo em nós. Obrigado por continuar nos amando quando tantas coisas ruins existem dentro de nós. Obrigado por nos justificar naquela cruz, pelo poder da tua morte e ressurreição, para que tivéssemos acesso ao Pai. Querido Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, o que dizer a teu respeito? Não dá para te explicar. Não dá. Um Deus que sustenta cada estrela nos seus locais, através dos séculos e dos anos cósmicos.
o Senhor se importa como pessoas, como cada um de nós. Que amor indizível, que amor incrível. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado porque um dia o Senhor tocou na nossa alma, o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu selo em nossos corações, que é o penhor da nossa redenção. Obrigado porque trazemos na alma o selo da promessa. E ninguém pode apagar. Ninguém pode destruir isto. O Senhor nos selou. Mas Espírito Santo, o Senhor decidiu vir morar em nossos corações. Desde o dia do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Oh Deus Espírito, nos perdoe, porque quantas vezes te entristecemos dentro de nós, quando os nossos olhos contemplam coisas que não nos é conveniente, quando falamos coisas que não é conveniente, quando ouvimos coisas e passamos à frente aquilo que não edifica. Ó Espírito Santo de Deus, nos perdoe das nossas fraquezas, porque muitas vezes nos esquecemos que o Senhor veio habitar em nós e que nós somos a habitação do Espírito Santo do Deus Altíssimo. E que um dia, ó Deus Espírito, junto com a igreja, o Senhor vai ser retirado e haverá angústia sobre a face da terra como nunca houve sobre a face da terra, porque não haverá mais o Espírito Santo Consolador. O anticristo, os seus pares, eles viverão sobre a face da terra simplesmente tentando alentar o coração humano. Mas irmãos, querida igreja, como precisamos compreender esta verdade. O Espírito Santo está no nosso meio e Ele quer ter liberdade de trabalhar nos nossos corações. Espírito de Deus, nos perdoe quantas vezes não permitimos que o Senhor trabalhe. Quantos de nós temos medo do Senhor? E como podemos temer o Deus vivo? Não há como. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, continue a falar ao coração da tua igreja neste dia. E se vamos daqui a pouco celebrar às 18 horas a última ceia deste ano de 2017, nos prepare para ela. E Pai, eu quero te pedir, se esta é a nossa última ceia, nos prepare para nos encontrarmos contigo, porque o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, ó Deus, aquele que ama uma vida de pureza e santidade, que se santifique ainda mais. E aquele que ama a iniquidade, que se suje ainda mais, porque o fim está próximo. É tempo de decisão sobre a humanidade. O destino da humanidade está em jogo nesses últimos dias. Permita que possamos viver vidas como aqueles que sabem que o relógio de Deus está se encontrando com o relógio da humanidade. E o Senhor Jesus Cristo se prepara para vir buscar a sua gloriosa noiva, a igreja de Cristo Jesus. Que qual noiva estejamos puras, com as vestes limpas, para nos encontrarmos com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o noivo que vem, o Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, que Deus os abençoe. Vão em paz. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente se encontra até o dia do arrebatamento.